Com lágrimas e sangue se construiu a história do socialismo. Luta por igualdade consumiu muitas vidas, transformou sonhos em pesadelos, pesadelos geraram novos sonhos, novas utopias. Para Alexander Dubček e Salvador Allende, que em momentos e circunstâncias diferentes lutaram pelo mesmo ideal, o socialismo com liberdade. Yo no me arrepiento de nada. Creo que mi generación y las generaciones anteriores y siguientes a la mía, bueno, pues hemos recorrido un camino con muchos errores, sin ninguna duda, pero también con algunas certezas que vale la pena recuperar. Certezas no dogmáticas, certezas alimentadas por las dudas que generan. Y que creo que además son certezas que nacen del sentido común. Porque es el sentido común el que nos dice que siendo latinoamericanos, una tierra rota en 1000 pedazos por la explotación colonial, la memoria colonial, la herencia colonial, que nos rompió en pedazos, o nos juntamos para salvarnos juntos, o estamos fritos. Onde existe a propriedade privada, onde todo mundo avalia as coisas em relação ao dinheiro, dificilmente é possível estabelecer nos assuntos públicos um regime que seja ao mesmo tempo justo e próspero. Thomas Moros, em Utopia. O inglês Thomas Moros escreveu o livro Utopia em 1516. Imagina uma ilha onde exista uma sociedade igualitária. Com o tempo, utopia vira sinônimo de lugar perfeito ou sonho inatingível. O significado real da palavra utopia, no entanto, vem do latim e quer dizer lugar nenhum, inexistente. Utopia. Um espectro ronda a Europa. O fantasma do comunismo. O Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels e publicado em 1848, ano de muitas revoluções na Europa, abre uma nova era para a humanidade. Representa o projeto da tomada do poder pelo proletariado. Marx e Engels enunciam que a luta de classes é o motor da história. A Comuna de Paris, proclamada em 1871, primeiro governo proletário do mundo, dura 3 meses e termina num banho de sangue com mais de 50 mil mortos. Durante o governo da Comuna, a jornada de trabalho foi reduzida. Residências vazias foram desapropriadas e ocupadas. Instituiu-se a igualdade entre os sexos. A bandeira vermelha foi adotada como um símbolo da unidade federal da humanidade. O internacionalismo é posto em prática. O fato de ser estrangeiro se tornou irrelevante. A educação se torna gratuita, laica e obrigatória. 1917. A Revolução Soviética é uma extensão da Comuna de Paris. De forma vitoriosa, executará o mesmo programa. A bandeira vermelha é a mesma, o hino, a internacional, é o mesmo. A Revolução Soviética, liderada pela Rússia, desmente as teorias de Marx, que previam que o socialismo começaria a partir de um país desenvolvido. Foi adotada, em primeiro lugar, por um conglomerado de países atrasados. Liderados por Lenin, os comunistas implantam a ditadura do proletariado, onde igualdade é mais importante do que liberdade. A Primeira República Operário-Camponesa servirá de modelo para revoluções mundo afora e encantará operários e intelectuais no mundo inteiro. A morte de Lenin traz a primeira fissura no mundo socialista. A briga pelo poder termina com a vitória de Stalin sobre Trotsky. Trotsky acaba assassinado no exílio por ordem de Stalin. No começo, havia uma idealização da União Soviética, era o paraíso operário, né? Era o sonho, né, da humanidade,
A gente se emocionava profundamente, né? Com a União Soviética, com o comunismo, né? Cada vez que eu cantava o hino da Internacional Comunista, as lágrimas me corriam pelo rosto, né? Então, isso era uma coisa assim, que tinha um característico de uma fé quase religiosa, né? E é claro que lá no fundo lutávamos todos pelo modelo da ditadura do proletariado, blá, blá, blá. Mas não era bem sonho. A ditadura do proletariado para quê? Para acabar com o analfabetismo, para fazer reforma agrária, para ter salário para todo mundo, para ter um país pelo menos parecido para ter um povo que vivesse, ao menos, de uma forma parecida com quem vivia o povo soviético. O comunismo é o seguinte, vai ter um dia, eu nunca esqueço isso, né? Vai ter um dia que a sociedade vai ser assim, todo mundo vai ter direito a estudar, a seguir a vocação, vai ter casa para morar, vai ter trabalho, vai ter tudo, né? Vida plena, viu? E eu escutando aquilo assim, admirada, né? Ele disse assim, então todo mundo vai ter todas as possibilidades, todo mundo vai ser igual. E tem outra coisa, não vai ter dinheiro. Eu disse, como não vai ter dinheiro? Ele disse, não vai ter troca. Então não precisa ter dinheiro para comprar as coisas. Então eu vou ser comunista. E a partir daí eu comecei a procurar saber o que era realmente ser comunista. Em 1922, um punhado de bravos adota as ideias soviéticas. Fundarão o Partido Comunista do Brasil. Raízes anarquistas, modelo soviético, sonho internacionalista. Fazer do Brasil uma república proletária. O Partido Comunista Brasileiro foi o primeiro partido que levantou o problema da reforma agrária, que tem a idade do partido. Esse negócio da reforma agrária, que foi coisa do Otávio Brandão, que foi um dos quase fundadores do partido, apontava como fundamental a causa do atraso do Brasil, o latifúndio. Em 1935, os comunistas assaltam o poder. A insurreição comunista fracassa. Passa para a história como intentona. Serão reprimidos violentamente. Olga Benário, judia alemã, companheira do líder Luiz Carlos Prestes, é entregue aos nazistas e morre no campo de concentração. O estudante Carlos Marighella, futuro líder guerrilheiro, ganha fama na resistência comunista. Apolônio de Carvalho adere à Aliança Nacional Libertadora e participa da insurreição. O PC compreendeu já antes de novembro que havia essa falta de coordenação e de direção própria dos acontecimentos. Tá? Então, ele passou a organizar um grande movimento armado para março de 36. E por que detonou em 35? Porque nós somos imediatistas, nós somos latinos, temos sol, montanha, floresta, essas coisas todas, né? E outros fatores locais, né? A Guerra Civil Espanhola mobilizou o mundo. Gente de todas as partes combate na Espanha pela República. Hitler e Mussolini, nazismo e fascismo, apoiam o general Franco. A vitória do franquismo dispersou as brigadas internacionais. Muitos vão combater na resistência ao nazismo. Entre eles, o brasileiro Apolônio de Carvalho. Foi um período muito bonito na vida da gente. É uma das coisas que eu devo com muito carinho ao Partido Comunista, porque eu era comunista do PCB. Eu sou sempre comunista, mas do PCB, né? Nessa época, né? Foi quem me convidou a ir para a Espanha, né? Na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética se aliam contra o nazismo. Os Estados Unidos precisam convencer sua população
que o até então inimigo poderia ser um leal aliado. 20 milhões de mortos durante a guerra e a vitória sobre os alemães na Batalha de Stalingrado legitimarão Joseph Stalin. A União Soviética foi decisiva na Segunda Guerra Mundial e na derrota do nazismo, né? Para quem era de origem judaica, foi uma coisa absolutamente fundamental. Então a gente tinha tudo, né, para venerar a União Soviética, né? A União Soviética alcançou, em termos de produtividade, o capitalismo da Europa, derrotou o nazismo na guerra. Isso foi um êxito extraordinário da União Soviética. Aliás, foi o Exército Vermelho que derrotou o exército nazista. Quer dizer, eles conseguiram êxitos muito grandes, mas não foram adiante. Le nazisme et le fascisme ont été détruits avec la Seconde Guerre mondiale par la victoire des Alliés. Le totalitarisme stalinien s'est trouvé renforcé. Ça me fait penser à ce livre magnifique de Vassili Grossman qui s'appelle Vie et Destin et qui est une fresque à la fois à la Tolstoï et à la Dostoïevski et qui parle à un moment donné de la bataille de Stalingrad. Et un personnage de ce livre dit « Stalingrad est la plus grande victoire et la plus grande défaite de l'humanité ». C'est la plus grande victoire puisque le nazisme a été frappé à mort, mais la plus grande défaite parce que le régime de Staline a pu continuer pendant des dizaines d'années par la suite. Até os poetas cantam em verso o combate de Stalingrado. Os telegramas cantam um mundo novo que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz das tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida mais forte que o estouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. A partilha do mundo em alta fortalece Stalin, que a estas alturas já promoveu expurgos no partido, condenou ex-aliados em farsas chamadas de tribunal e mandou dissidentes para os gulags na Sibéria. A guerra na Coreia representa o campo de batalha do afrontamento entre as potências. Fosse China versus Estados Unidos. As próximas batalhas serão guerra psicológica, ameaças e espionagem. As potências brincam de fabricar armas nucleares. A arte soviética, arma de sedução ideológica, realça o mundo de luta e trabalho. Com Lenin, né, pelo menos na primeira fase, a ideia é de que deveria haver uma renovação, né? E essa renovação se expressou na pintura e na música, no cinema, no teatro, na literatura, né? E aí nós tínhamos realmente assim expressões muito autênticas, né? Muito contestadoras. Mayakovsky é um exemplo clássico disso, né? Não batido, eu vos dou. Partilhemos a glória entre nós todos. O inimigo da colossal classe obreira é também meu inimigo figadal. Nós abrimos Marx, volume após volume, janelas de nossa casa. Para mim, não deram uma camisa lavada e clara. Basta! Nós tínhamos uma influência muito grande, né? Sobretudo a literatura soviética e sobretudo o cinema soviético. Ainda que o cinema tivesse uma conotação ideológica, o fato de que ele dependia de imagens, né? Pelo menos liberava ele da censura, que no caso das palavras era muito estrita. Mas a gente lia muitos escritores soviéticos, né? A maior parte deles eram escritores medíocres, né? Que eram publicados no Brasil por numa coleção chamada Romances do Povo, né?
e que eram escritores assim, que faziam propaganda do modo de viver comunista, da vida no kolkhoz, que era a colônia coletiva e etc. Né? Tinha escritores, né, que apesar, né, da carga ideológica, ainda assim tinham talento. Né? O rótulo fundamental é o seguinte: é progressista ou é reacionário? Né? Se era progressista, a gente lia, mesmo que fosse uma chatice. Por exemplo, aquele Jean-Christophe do Romain Rolland, 5 volumes, né? Era impressionantemente chato, né? Eu cheguei a 50 páginas do final, não consegui terminar, né? Mas a gente lia o Chabot. Bom, Chabot é um livro bom de ler, né? Quer dizer, tudo com que a gente estivesse afinado ideologicamente, a gente lia. E aquilo que a gente não tivesse afinado ideologicamente, a gente não lia. E aí entram umas coisas curiosas. A esquerda não lia o Érico Veríssimo, né? Por que não lia? Porque ele tinha morado nos Estados Unidos, ele tinha trabalhado nos Estados Unidos, portanto, ele era um agente do imperialismo americano, né? Então, o Érico, para nós, era tabu, né? A cultura stalinista não podia, né, suportar o talento individual. Aqueles que tinham mais talento, que eram mais autênticos, mais criativos, né, por definição, eles tinham que ser podados, né? Eu acho que o principal deles é o Isaac Babel, né? Só muitos anos depois se soube que ele, dentro da União Soviética, era considerado um rebelde, que ele foi mandado para um campo de concentração e que lá ele foi fuzilado. Mas isso era negado, né? Eram aves coloridas demais, né? Por uma situação que exigia aves cinzentas, né? Iguais entre si, iguais aos seus mentores políticos, né? Que era Stalin e seus colaboradores. A morte de Stalin, em 1953, e a chegada ao comando do PC soviético de Nikita Khrushchev representaram uma guinada de 180 graus nos rumos soviéticos. No 20º Congresso do Partido, Khrushchev denunciou os crimes de Stalin para o horror de comunistas do mundo inteiro, que não queriam saber o que a direita já sabia há muitos anos. O terror reinava nos subterrâneos da pátria-mãe do socialismo. Aquilo foi realmente uma bomba terrível, porque nós tomamos conhecimento do relatório lá mesmo em Moscou. Os professores do curso nos deram várias exposições e quando o relatório foi difundido no Ocidente, nós já sabíamos que ele era verdadeiro. Quando aquilo foi confirmado, foi como se parecia uma bomba, né, em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado, a saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época, começou a sair, depois que ficou confirmado, né? Então, o Marighella, na hora que foi falar, ele chorou na tribuna. Era um choro de... Sabe quando você acredita numa coisa, que depois você vê aquilo ruir? Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. Mas, por outro lado, essa é que é a diferença entre ele e outros, naquele momento. Alguns, depois daquela reunião, se afastaram de toda a atividade partidária. E ele não. Ele começou a defender a modificação do partido. Mas não podia deixar de ter aquele instrumento de luta. E aí muita gente se desiludiu. Muita gente mudou de rumo, né? Ou imediatamente ou mais lentamente, né? Mas ficou claro que aquilo não era exatamente o que parecia, né? Então se marca a queda do comunismo com a derrubada do Muro de Berlim, né? Eu acho que isso começou antes. Começou exatamente nesse 20º Congresso em que Nikita Khrushchev, né, denunciou os crimes do stalinismo, né, para surpresa do mundo inteiro, para surpresa e incredulidade de muita gente, né? Mas foi aí, acho que começou a mudança, né? Khrushchev abandona o confronto com o Ocidente e propõe a coexistência pacífica. Marca as relações com os Estados Unidos com seu estilo irreverente.
No mesmo ano, a Hungria, que buscava ares de liberdade no bloco comunista, é invadida pelos tanques soviéticos e os dissidentes calados pelas baionetas russas. It wasn't a great disillusioning experience like probably the suppression of the Hungarian uprising. That was a very big experience because many Western communists really believed in the Soviet Union as the fount of all truth and all hope. And when they saw it behaving in a brutal and repressive fashion in Hungary in 1956, there was a huge wave of disillusionment, and tens of thousands of communists left the Communist Party, became ex-communists, even sometimes anti-communists. Em 1955, a Conferência de Bandung traz para a cena mundial países periféricos que querem manter equidistância do mundo americano e do bloco soviético. Nasce em Bandung, na Indonésia, o conceito de terceiro mundo onde estão presentes Egito, Índia, China, entre outros países. And Bandung has been the focal center, perhaps I might even say the capital of Asia and Africa. O espaço sideral é o novo território de confronto entre russos e americanos. A Rússia dá o primeiro passo enviando a cadelinha Laika. O segundo passo foi o envio do cosmonauta Yuri Gagarin, anunciado com medo nos Estados Unidos. Os soviéticos partem com nítida vantagem. A distensão com o mundo ocidental vai gerar tensão no mundo comunista. A China de Mao Tse-tung, no poder desde 1949, rompe as amarras com Moscou e vai liderar o bloco de países dispostos a seguir o confronto com os países capitalistas. Esse 20º Congresso começou a fazer revisão de questões importantes. Por exemplo, que era possível uma transição pacífica do capitalismo para o socialismo. Não era só o problema da coexistência pacífica, era da transição pacífica. Então começou a haver, digamos assim, essas revisões e as outras correntes que defendiam exatamente a posição revolucionária, que transições pacíficas eram inviáveis. It was of huge importance, the Sino-Soviet split. It encouraged the Chinese to strike out on their own, and I think there was quite a resentment there. But whatever the motives for the Chinese action, they did feel the need and they felt able to offer a new ideological variation on Marxism and Leninism. So you got the cult of Mao's book